Então vamos lá. Então a leitura de hoje encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, meu Deus e Pai, por Tua palavra que foi lida neste momento, por essa palavra, Senhor Deus, que temos apresentado à Tua igreja de forma contínua, Senhor Deus, sequencial, de forma expositiva, aqui nos cultos de domingo à noite. Que o Teu Espírito Santo, que revelou e inspirou tais palavras, neste momento, possa conduzir este culto como tem conduzido até este exato momento. Continue, Senhor Deus, agindo e operando nos corações dos irmãos, para que possam compreender as verdades do Evangelho. E assim nós oramos, ó Pai, e te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. No texto anterior, nós tratamos, a partir do versículo 6, falando sobre a natureza da tribulação, ou de como a tribulação e o conforto que vem da parte de Deus, a partir do versículo 6, onde Paulo diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na tribulação, na consolação. Então, o apóstolo Paulo, ele inicia o texto a partir do versículo 3, bendizendo a Deus e Pai, rendendo graças ao Senhor, apresentando Deus como sendo a fonte de todo conforto, e depois ele vai falar dos sofrimentos, como nós acabamos de ler do verso 6 até o versículo 7, e também dos confortos, dos consolos que a Bíblia nos dá, que a Bíblia nos apresenta, que Cristo nos apresenta, prometendo estar com a sua igreja até a consumação do século. Ele indo e enviando um outro Consolador, como ele prometeu, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Mas, irmãos, do versículo 8, que é o texto de hoje, até o versículo 11, nós temos aqui uma ligação com o texto anterior, que diz: porque não queremos, irmãos. Quando ele diz porque não queremos, irmãos, ele está ligando o que ele vai falar agora, em seguida, com aquilo que ele falou anteriormente, sobre a tribulação e sobre o conforto. O tema ainda é o mesmo, ainda é da mesma questão, falando da aflição, da tribulação e das ações de graças, ou do louvor, da gratidão a Deus pelo livramento, que é o que nós vamos ver hoje. Então, Paulo apresenta aqui a palavra, aqui a nossa versão traz como tribulação. Outras versões apresentam como
aflições. Outras, às vezes, traduzem como sofrimento. Mas vamos abordar esse texto, irmãos, à luz daquilo que nós fizemos a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo, ele começa a tratar nesse capítulo sobre os sofrimentos que ele, Paulo e os demais companheiros de Paulo, auxiliares de Paulo, sofreram por causa do Evangelho. E ele vai trazer mais informações nesta mesma carta, sobre os sofrimentos que ele, Paulo e os demais suportaram. E ele está dizendo aqui neste versículo 8 à igreja de Corinto, para que os irmãos não ignorem os sofrimentos que eles passaram, as tribulações que eles enfrentaram, os perigos que eles passaram por causa do Evangelho. Que isso ficasse nítido na mente dos irmãos, não para a glória de Paulo, como ele vai mencionar mais à frente, mas para a glória de Deus. Se os irmãos acompanharem comigo, nessa mesma carta, nessa mesma epístola, no capítulo 11, Paulo vai falar sobre o seu sofrimento por causa do Evangelho. Não vou ler todo o texto, vou ler apenas do versículo 22 em diante. Quando ele faz uma defesa do seu apostolado, ele vai dizer: são hebreus, também eu. Eu estou lendo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Alguns dizem que esse texto pode estar tratando da natureza do sofrimento que Paulo teve, mas se nós observarmos, esses sofrimentos que Paulo relaciona nesse texto não está relacionado apenas àquilo que ele sofreu na Ásia. No capítulo 12, se os irmãos seguirem comigo, no versículo 7 até o 10, Paulo fala, depois de ter tido uma revelação extraordinária da parte de Deus, de ter sido arrebatado até ao paraíso, até o terceiro céu, e ali ouviu coisas inefáveis. No versículo 7 ele vai falar: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então veja, Paulo falando de algo que aconteceu com ele, na sua própria carne, no seu próprio corpo, como um espinho na carne. Há uma discussão em torno de o que será esse espinho na carne. Se era o inimigo, perseguições, ou se era um tipo de doença, alguma coisa que Paulo padeceu. Não sabemos de certo, irmãos, há apenas suposições. No entanto, todos esses sofrimentos que Paulo relaciona, tanto no capítulo 11 como também no capítulo 12, lógico que pode estar relacionado com esse texto aqui, mas o que nos leva a pensar é que aquele texto de capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo esteve na cidade de Éfeso, em um período em que ele pregou o evangelho naquela cidade, o seu ministério de pregação foi tão eficaz, foi tão poderoso, que as pessoas se converteram em grande número. Os mágicos, os feiticeiros, as pessoas que viviam da magia, elas traziam seus livros e queimavam em praça pública, recusando e rejeitando todos aqueles princípios que elas até então seguiam, e agora, depois de ouvir o apóstolo Paulo, elas se converteram dos seus ídolos e começaram a seguir a Cristo e adorar a Cristo e fazer parte da igreja. Ao ponto, irmãos, que a igreja em Éfeso se tornou grande, uma igreja influente, ao ponto de incomodar o sindicato dos ourives, as pessoas que trabalhavam com ouro, as pessoas que faziam as estatuetas da deusa Diana dos Efésios. Já expliquei isso aos irmãos algumas vezes, que em Éfeso estava o templo daquela que era considerada a grande Diana dos Efésios, uma deusa adorada pelos efésios. O templo era tão grande, tão majestoso, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E estava na cidade de Éfeso. Mas em torno daquele culto pagão, as estatuetas, os irmãos podem imaginar agora Belém do Pará, Círio de Nazaré, as estatuetas, as pulseiras, as imagens, os cordões, todo o comércio que gira em torno do culto pagão a Nazaré. Era o que acontecia também em Éfeso com a Diana dos Efésios. Só que a pregação do Evangelho foi tão poderosa ao ponto daqueles fabricantes de estatuetas, de nichos de Diana, ficarem incomodados porque a renda deles caiu drasticamente, porque as pessoas não compravam mais aquilo. As pessoas não usavam mais aquelas coisas. E eles se reuniram em um grande tumulto contra o apóstolo Paulo, dizendo: olha, o nosso ganha-pão está em jogo. Este Paulo tem pregado e desencaminhado muita gente, ao ponto que a nossa atividade, a nossa profissão está em jogo, em perigo. E reuniram como em um sindicato baderneiro, como nós conhecemos aqui também no Brasil. Saíram às ruas, gritando em alta voz: grande é a Diana dos Efésios. E quando eles se reuniram no teatro público, a multidão estava lá. Então o apóstolo Paulo tentou ir até lá, mas as pessoas impediram, os amigos de Paulo pediram para que ele não fosse, porque senão ele seria morto. Seria linchado ali, certamente apedrejado ou decapitado, preso, certamente, e morto, possivelmente. E então, quando alguém tenta se levantar para apaziguar a situação, como nós fizemos a leitura no texto, as pessoas começam a gritar enlouquecidas, como por 2 horas seguidas, elas gritavam: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. E faziam isso em alta voz, gritando por 2 horas, ao ponto de que as pessoas que tentavam dizer algo não conseguiam. No final, apaziguaram a situação, conseguiram desfazer aquele tumulto. E o apóstolo Paulo saiu de Éfeso e foi rumo a Macedônia para pregar em outro local.
Então, possivelmente é desse episódio que Paulo está tratando aqui no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porque, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. A palavra desesperarmos, aqui o verbo que está, ela foi traduzida, por exemplo, por Calvino. Calvino traduziu como uma ansiedade trêmula. Ansiedade trêmula, né? Então, um outro contemporâneo de Lutero, que foi um dos seus rivais também, um perito no grego, traduziu essa palavra como desespero. E é disso que está tratando, irmãos. Está falando de algo que leva, por exemplo, a pessoa a estar ansiosa pela própria vida. Não é que Paulo, ao desesperar até da própria vida, estava em uma atitude suicida, nada disso. Mas é aquele momento em que a pessoa passou por um risco tão grande, ao ponto dela dizer, de hoje eu não passo. Hoje chegou meu dia, agora é minha hora, devo me preparar para me encontrar com meu Deus. Foi esse o sentimento de Paulo. Estudando esse texto hoje, eu pude imaginar, talvez, o relato de algumas pessoas que já se submeteram, por exemplo, a uma cirurgia, onde é aplicada uma anestesia geral, a pessoa paga, e os médicos vão lá cuidar e fazer o procedimento que for necessário, e aquela pessoa está, normalmente alguns entram em desespero antes, outros são mais calmos, mas as pessoas que são confiantes em Deus, dizem, olha, Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos. Alguns chegam a pensar, de hoje eu não passo. De tão angustiante que é aquele momento. E as pessoas, eu fico imaginando o cenário em que uma pessoa está em uma sala de cirurgia, todos os funcionários daquele hospital, os médicos, os enfermeiros, a equipe médica, todo mundo está trabalhando para a sua vida, para que o procedimento seja bem feito e bem sucedido e a pessoa possa sair dali com vida. No entanto, no caso de Paulo, tinha sim alguns torcendo, orando, pedindo pela vida de Paulo, mas a maioria do povo da cidade, naquele momento, estavam pedindo a cabeça de Paulo. Era como se ele não visse mais esperança, ao ponto dele chegar no fundo do poço e dizer, pronto, acabou agora a minha carreira, estou entregue nas mãos desses malfeitores. E não tem nada que eu possa fazer. Meus irmãos, é disso que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele quer que os irmãos em Corinto lembrem-se das tribulações que eles passaram na cidade de Éfeso. E ele vai fazer menção no capítulo 11, como nós acabamos de ler, de todos os problemas que ele enfrentou, ao ponto de ser apedrejado, de ser lançado de um penhasco abaixo, de ser preso várias vezes, ser chicoteado, apanhado com varas. E no final, irmãos, de tudo, Paulo também foi decapitado, como a gente sabe, em Roma. E há naufrágios, ele fala de naufrágios. O livro de Atos dos Apóstolos menciona pelo menos um grande naufrágio que o apóstolo Paulo esteve, sendo varrido de um lado para o outro do mar Adriático, quando eles, então, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo, mesmo sendo prisioneiro naquele navio, ele acalma toda a tripulação, ele acalma todas as pessoas que vão ali, inclusive os marinheiros, e depois todos chegam com vidas em terra firme, sendo levados em pequenos pedaços do navio até a praia. E quando todos podem respirar, aliviados, estão salvos, estão mortos, estão quase morrendo de frio, é feita uma fogueira. E quando Paulo chega lá e pegar os gravetos, ainda uma víbora o pica naquele momento. E as pessoas ficam simplesmente aguardando Paulo cair e morrer, porque o veneno daquela víbora era mortal.
Mas quem morreu naquela ocasião não foi Paulo, foi a víbora. Para você imaginar como o apóstolo Paulo passou por todos esses perigos, de morte mesmo, de ver a morte logo aqui em seguida. De como, ao ponto de você ver o veneno circular no seu corpo e até mesmo, às vezes, a própria pessoa aguardar a sua morte. Mas Deus, o Pai, o livrou. Deus, o Pai, trouxe livramento para Paulo em todas essas ocasiões. Não está dizendo, irmãos, que Deus vai nos livrar em todas as ocasiões. Deus não livrou Paulo em todas as ocasiões. Inclusive, chegou o momento em que ele foi preso e aguardava já o seu martírio na cidade de Roma. Ao ponto dele escrever uma carta a Timóteo, a segunda carta, se despedindo e dizendo: combati o bom combate, guardei a fé. E assim, o apóstolo Paulo termina os seus dias de vida em uma prisão, uma masmorra, na cidade, na capital do Império Romano, cidade de Roma. Então, quando ele diz aqui: queremos, pois, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida, até da própria vida. A ponto de dizer: não tem jeito, aqui chegou o meu fim. Versículo 9 ele vai dizer: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ou seja, olha o consolo de Paulo, irmãos. Não. Tá, a morte está iminente, é agora? Vai ser hoje ou amanhã? Tá, já estamos sentenciados à morte mesmo. Para o cristão, o viver, o morrer é lucro. Paulo disse isso. Então, aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverá. Foi o que Jesus disse. E o apóstolo Paulo, certamente confiado nisso, ele escreve: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, a esperança de Paulo estava não simplesmente em Deus livrá-lo da morte naquele momento, mas na esperança futura da ressurreição dos mortos. É nisso que nós devemos também confiar, porque, como eu acabei de dizer, o que Jesus falou foi que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Há uma esperança, irmãos, para nós. Para o cristão, a morte não é o final da carreira. Para o cristão, a morte é apenas uma porta de entrada para a eternidade, para estar com o Senhor para sempre. Então, quando ele diz: o qual nos livrou, e livra, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, a nossa confiança, as tribulações nos sobrevêm, para que nós possamos depender exclusivamente de Deus, para que a nossa autossuficiência seja esmagada, para que jamais venhamos confiar em nós mesmos, ou em qualquer homem que seja, mas devemos confiar unicamente em Deus, que tem poder, inclusive para ressuscitar os mortos. O que podem fazer os homens, mesmo que nos tire a vida? Nós ainda venceremos, porque aquele que ressuscita os mortos é o que prometeu que seremos ressuscitados no último dia. Então, o versículo 10 ele continua: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Se os irmãos perceberem, o apóstolo Paulo trata no tempo passado e depois também ele aponta para o futuro. O qual nos livrou. Deus livrou Paulo várias vezes, diversas vezes, dos tumultos. Em um determinado momento, Paulo foi lançado de um penhasco abaixo. E as pessoas o entregaram como se ele já estivesse morto. Mas Deus poupou a vida de Paulo naqueles dias. Então Deus livrou Paulo diversas vezes da morte.
e continuará e continuou certamente a livrar, até que chegou um dia em que Deus não livrou, que foi o dia do seu martírio, em que ele foi sentenciado à morte e colocado a sua cabeça foi decapitada. Então Deus não livrou Paulo em todas as situações, mas certamente a maneira e a morte de Paulo não foi o fim, mas sim a porta de entrada para a eternidade. E certamente naquele dia, Paulo encontrou-se com seu Senhor na glória. Assim como todos nós nos encontraremos um dia. Irmãos, o versículo 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. É lógico, nós devemos depositar sempre a nossa confiança em Deus. Nós devemos sempre confiar no Deus eterno, no Deus que pode todas as coisas. No entanto, irmãos, não pense que Deus vai nos livrar de todos os males. Às vezes, alguns desses males nos sobrevêm para nos moldar, para nos preparar, para fortalecer a nossa fé. O versículo 11, Paulo diz: ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Veja que Paulo faz aqui uma abordagem pedindo aos irmãos de Corinto oração. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Irmãos, o apóstolo Paulo é sem dúvida nenhuma um dos grandes homens da história da humanidade. Um dos maiores pregadores da humanidade. Dos homens mais eloquentes, eu não digo não eloquentes, mas intelectuais que o mundo já teve. No entanto, mesmo assim, ele pede a oração dos irmãos em Corinto, aquela igreja rebelde, aquela igreja que tinha gente lá que nem merecia ser chamado de cristão. O apóstolo Paulo pede oração a esses irmãos. Em todas as suas cartas, se os irmãos perceberem, nós estudamos as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E o apóstolo pede oração àqueles irmãos em Tessalônica. Da mesma forma que ele faz isso aqui. Ele ora pelos irmãos em Corinto. Ele deseja que os irmãos em Corinto orem também por ele, ao seu favor, e ao favor daqueles que estão com ele, para que por muitos seja dado graças a Deus. E no final de tudo, irmãos, o que ele está querendo dizer é que no final toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Então, quando ele diz, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ou seja, ele pede oração, muitos oram pelo apóstolo Paulo, Deus será louvado pelas respostas de Deus às orações dos irmãos em Corinto em favor de Paulo, que no final de tudo vai ser benéfico também aos irmãos em Corinto. Ou seja, qual é o princípio que nós devemos olhar nesse texto? Que nós devemos orar uns pelos outros. Que nós devemos cuidar uns dos outros. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós somos uma família. E a família, de fato, é aquela que cuida uns dos outros. Nós podemos aqui extrair algumas lições para as nossas vidas. E eu quero tirar uma aqui, ao analisar esse texto, percebendo. Uma delas, irmãos, é que quando nós nascemos, uma criança nasce, um nosso filho, por exemplo, nós cuidamos dessa criança desde o seu nascimento, com o propósito no nosso coração que essa criança cresça o mais breve possível, lógico, e se torne independente. É isso que nós desejamos. Quando a criança vai chegando aos seus 10, 12, 15 anos, ela já começa a almejar por independência. Ela já quer fazer as coisas por si só. Ela já quer, de repente, quando chega já numa certa uma idade, ela já quer trabalhar, ela já quer ter o seu próprio recurso. Depois ela quer ser independente dos pais, às vezes até cedo demais. Mas a busca pela independência faz parte da natureza do ser humano.
quando nós vamos ficando mais velhos, e quanto mais velhos nós ficamos, mais dependentes nós ficamos de outras pessoas. Ao ponto de alguns casos até se tornarem muito mais dependentes do que uma criança. Qual é a lição que nós podemos extrair daqui? Nós podemos, irmãos, dizer aos irmãos, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós dependemos em tudo de nosso Deus e Pai. Que jamais, irmãos, podemos fazer qualquer coisa à parte de Deus. Jesus Cristo nos disse de forma expressa, de forma clara. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta o ser humano, crente, buscar em si mesmo qualquer tipo de independência de Deus. Porque nós nunca vamos conseguir. O que na verdade nós precisamos, e nós devemos buscar e pedir sempre, é a dependência total de Deus. Em tudo nós dependemos dele. Em tudo nós dependemos do nosso Senhor. Sem mim nada podeis fazer, foi o que Jesus disse. Então, se você acha que pode fazer as coisas pela sua própria força, pela sua própria genialidade, pela sua própria inteligência, você está enganado. Você não pode. Você precisa de Deus. Então, a recomendação que Jesus nos dá no livro de Mateus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Pai nosso que estás no céu, ele vai dizer também, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É esse ensino que nós encontramos nas Escrituras. Dependência, nós somos chamados de filhos. E filhos amados de Deus, nós somos chamados assim. Então Deus é o nosso Pai. E em tudo nós dependemos dele. Jamais queremos independência de nosso Pai. Apesar de que, como seres humanos, nós buscamos essa independência das pessoas. E queremos ser independentes o máximo possível. No entanto, no campo espiritual, nós jamais conseguiremos qualquer coisa assim. Nós somos dependentes de duas formas. Primeira forma, uns dos outros. Irmãos, não imagine que você pode ser uma igreja você sozinho. Não imagine que você possa buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, estudar, pregar para você mesmo. Não, você precisa da igreja. Você é dependente da igreja de Cristo. Porque é aqui na igreja que a Bíblia nos ensina que nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, ensinando uns aos outros. No entanto, a segunda dependência, e a mais importante de todas ainda, é que nós dependemos em tudo do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, tudo que você for fazer, busque a aprovação de Deus, ou busque em Deus a resposta para aquilo que você deseja fazer. Se aquilo que você for fazer, você orar a Deus e perguntar assim: Senhor, eu estou com esse plano, esse projeto, você imagina que isso vai te glorificar? Se você, ao fazer essa oração e você fazer essa análise e perceber que o seu plano, que aquilo que você quer fazer, não glorifica a Deus, então abandone imediatamente. Amém? Então, gostaria que os irmãos percebessem isso. Nós vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai e bendito Senhor, graças te damos, porque neste momento a Tua palavra foi lida mais uma vez. Neste momento, Pai, o Teu Evangelho foi exposto à Tua igreja. Que a Tua vontade, Pai, prevaleça sempre em nosso meio. Que a Tua igreja seja submissa somente ao Senhor. Que a Tua igreja, Pai, possa se submeter à Tua palavra, guiada pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos fazer a Tua vontade em todo o tempo, Pai, porque a Tua vontade prevalece nos céus e sobre a terra. Muito obrigado, meu Deus. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém.